Olá, sejam bem-vindos ao Live Ads. Eu sou o Daniel Rosa e é um grande prazer aqui dividir essa tarde, esse finalzinho de tarde com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a parte de criatividade e inovação no mundo audiovisual, né? Então essa parte do vídeo, né, da criação, da parte mais legal da publicidade, né? Vamos falar assim, né? Produção dos filmes. Quem nunca sonhou, todo mundo que estuda publicidade, que estudou, que foi atrás, com certeza falou, pô, um dia eu queria trabalhar e produzir filmes como esses, né? Histórias, contar histórias, né? Storytelling, acho que essa é a parte muito legal do nosso trabalho. Então a gente vai falar, esse é o tema sobre a inovação, esse é o tema que a gente vai falar hoje. E para isso a gente tem dois especialistas para comentar aqui, né, e ajudar a falar um pouco mais sobre o tema, que é a Joca, né, renomada diretora e cineasta, e o Eco Moniterno, que é Chief Creative Officer da Accenture Interactive. E hoje a gente vai falar então sobre isso, esses desafios, né, na quarentena, né? Alguns mercados foram menos impactados, né, com a quarentena. Agora o mercado de produção, né, o mercado de eventos e produção, né, a parte de filme, ela demanda muita equipe, né, por trás das câmeras, o backstage, né? E agora a gente não pode mais trabalhar desse modelo, né? Porque você tem ali, às vezes, espaços pequenos, estúdios, né? O estúdio que eu estou aqui na WT1, por exemplo, estou sozinho com as câmeras operando, uma câmera só. Então tem todo esse desafio. Mas acho que é um momento importante também para a gente fazer essa reflexão de desconstruir, né? Até como pessoa, desconstruir e construir novamente, né? Uma oportunidade, se é que tem uma oportunidade aí nessa pandemia, acho que é muito nesse sentido. Então a gente vai tentar passar um pouco mais de informações para vocês. Tudo bem, Joca? Tudo bem, Eco? Sejam bem-vindos. Oba, Tudo bom? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Legal. boa tarde, Bom, gente. boa tarde. A gente que agradece. Então vamos começar, Joca. Eu queria que você falasse assim rapidamente um pouco da sua história, né? Para quem não te conhece, né? Para as poucas pessoas que não te conhecem no mercado, como é que foi essa sua relação com o mercado publicitário e como que você acabou vindo para essa área de produção de filmes, né? E diretora de cena. Uhum. Bom, vou tentar ser bem sucinta, porque a história é longa, né? Tem 20 e poucos anos, mas de uma certa forma tudo começa muito pela minha vontade de trabalhar com arte desde muito pequena e não sabia exatamente com o que seria. E com o decorrer dos anos eu fui me entendendo um pouco, achava que era desenho, prestei vestibular para artes plásticas, enfim, entrei em desenho industrial e comunicação visual. E dentro disso daí, eu fazendo um seminário, eu conheci o Cinema Novo. Do Cinema Novo eu me apaixonei profundamente, conheci o cinema e desde muito menina que eu digo, eu vou fazer isso. E o foco foi muito grande. E para resumir, assim, o que eu tenho para colocar é que eu tenho um grande orgulho de ser mulher e ser diretora de cinema num lugar São Paulo e trabalhar com publicidade como eu trabalho e ter esse nicho da verdade tão delicado e sensível que eu tenho, porque a luta não é pequena, porque é um mercado um tanto quanto machista, é um mercado fechado. Mas eu não sou daqui, eu sou de Petrópolis, e fui extremamente bem recebida por São Paulo. A gente demora um pouquinho para entrar, mas depois que entra, fica a relação, fica a amizade. E eu, para entrar na publicidade, eu fui assistente de direção muitos anos, 10 anos, e dentro da publicidade eu trabalhei em todas as áreas que estão do lado de cá da câmera, trabalhando como técnica, trabalhei como atendimento de projetos com fotografia para entender como é que funcionava todo o processo. Depois eu trabalhei com direção de arte, trabalhei com produção de locação, trabalhei com pesquisa de personagens e sempre me dirigindo para a direção. Bom, assim como a Joca, minha trajetória também não é linear. Eu comecei minha carreira como ilustrador, como cartunista, fazendo caricatura, charges, enfim, cartoons para revistas e jornais. Isso eu tinha 16 anos, comecei muito cedo, né? Quem desenha desde cedo, né? Desenha desde sempre, né? O desenhista nada mais é do que uma criança que não parou de desenhar. Eu nunca parei e comecei por aí, até que eu fui estudar fora, no ano onde a internet abriu, 1995, onde ela virou aberta, né? Virou comercial, deixou de ser um sistema fechado e passou a ser acessível a todos. E isso me encantou. Eu estava lá na Dinamarca, né? Lá eles estão sempre um pouco mais evoluídos nisso, e de cara aquilo me encantou, aquela coisa do interativo,
Eu também tinha uma outra paixão, sempre tive, que foi fazer jogos de tabuleiro. Cheguei a criar alguns jogos para Grow de tabuleiro. Quando eu estava na faculdade, que na volta da Dinamarca eu entrei na USP, na ECA, e aí eu vivia disso, né, de ilustrar, de fazer jogos para Grow, até que ingressei de uma vez por todas no meio digital, né? Comecei pelos portais, era a época, né, das aberturas, né, onde os portais eram muito fortes, e aí depois migrei para as agências de publicidade, comecei a trabalhar em agência, na primeira agência digital do Brasil, a agência Click, que depois virou Isobar, e aí fiz toda a minha carreira nisso. Maravilha, muito legal. Sejam bem-vindos. Bom, a gente tem uma pauta aqui para seguir, mas Joca, eu acho que é muito válido a sua consideração falando sobre mulheres, né? Liderando a parte diretora de cinema. Eu acho que a gente podia avançar um pouquinho nesse assunto, mudar um pouco aqui a pauta e falar um pouco sobre isso. Mas assim, o que que a gente pode fazer, né? Então você tem todo esse trabalho magnífico que você faz, mas como que a gente pode ampliar para ter mais mulheres, né? Trazer mais as meninas para esse dia a dia, né? Para esse clube, né? Como você acha? Quais são os caminhos assim para a gente trazer, olhar mais para os trabalhos delas? Antes de mais nada, eu quero fazer aqui um elogio ao Eco, que eu não precisaria falar isso aqui, porque nós, né, enfim, precisa ter pessoas como ele no mercado, né, que são criativos e pessoas que não olham o gênero, mas a capacidade criativa do parceiro que vai trabalhar do lado dele, né. O Eco nunca me convidou para trabalhar com ele porque eu sou mulher, ele sempre me convidou para trabalhar com ele pela minha sensibilidade, pelo nicho que eu atuo ali, que é o nicho da verdade, que fala muito com as coisas que ele também acredita. Então, antes de mais nada, o que eu tenho para dizer é que a gente precisa sim dar oportunidade, sem dúvida nenhuma. Então, sempre que você tiver a oportunidade de contratar alguém, de convidar alguém para trabalhar contigo, pesquisa os filmes, pesquisa, não tenha preconceito se aquela pessoa que está ali atrás daquele projeto é uma mulher e que ela está começando, dê oportunidade para ela começar. E depois, eu acho muito, muito, muito importante que também as diretoras que estão do lado de cá, as produtoras, eu sou sócia da Café Royal, a gente conversa bastante sobre a diversidade, e aí quando eu falo da mulher, eu estou falando da mulher, eu estou falando do negro, eu estou falando do gordo, eu estou falando do cego, então falando das minorias, tem que olhar para tudo isso, gente, nós precisamos, a diferença, a diversidade ajuda muito no processo criativo também. Então, vamos dar oportunidade, eu como diretora, a produtora como empresa, então prestar bem atenção, porque mesmo, a gente teve uma crise recentemente sobre isso, nós trouxemos um cara que não era bem um porteiro, mas para cuidar ali da produtora, que era um angolano refugiado. Foi um trabalho lindo feito pela Adriana, que é a nossa sócia, foi até lá, tarará. Puxa, mas ele era negro, quando a gente percebeu, ele estava na porta fazendo o mesmo papel de porteiro. E ele é designer, super legal, nosso projeto com ele era um projeto bem diferente, mas a gente de novo, passou na curva, erramos de novo, né? Então traz ele para dentro, como é que a gente faz? Enfim, voltando para a mulher, o que eu acho que a gente precisa mesmo é dar oportunidade. E quando os criativos tiverem oportunidade mesmo de pensar em alguma coisa, poxa, por favor, por que não? Só tem um filme, mas, poxa, dê chance para essa mulher, porque é meio ovo e a galinha. Eu sou privilegiada, gente, eu tenho um puta repertório, e eu, sem querer, peguei um nicho. Isso é uma coisa muito importante, que não é para gênero nenhum, que eu vou dizer, e quero ouvir a opinião do Eco. A única maneira de você se colocar no mercado é você ser lembrado, porque você, uma vez lembrado, é que nem Tostines. As pessoas vão te mandar roteiros e você tem chance de filmar. Quanto mais você filma, mais você sabe filmar. Então, é um movimento cíclico. E ser lembrado não tem absolutamente nada a ver com marketing, tem a ver com trabalho. Mas para você ser lembrado, você tem que ter um nicho. Então, seja você. Quanto mais você for você mesmo como diretor, mais você será lembrado, porque seu trabalho terá assinatura, será único. Isso vale para qualquer gênero. E para as mulheres, por favor, não desistam. A gente está abrindo portas e pessoas cada vez mais como Eco vão dar mais oportunidades. Maravilha. Bom, puxa aí, Eco. Nem sei o que falar mais aqui, ó. Escapou a pauta total. Tem umas perguntas para você, mas acho que faz todo sentido depois dessa fala aqui. Eu acho que tem que continuar comentando mesmo. Maravilhoso. Acho que é muito por aí, né? Esse assunto tem que ser a pauta de todas as pautas, porque hoje, toda vez que a gente reúne em algum fórum profissionais de propaganda, tem que se debater isso, né? Não é só entre as diretoras, também nos departamentos de criação, que eu acho que é muito criativo, mas
enfim, nos denominados departamentos de criação, temos uma carência gigante de mulheres também. Né? Nas agências como um todo, em outras áreas, a presença feminina é maior, mas nos departamentos de criação, hoje, não é.